Somos um grupo de quase 400 favelas, 389 favelas pelo Brasil inteiro, utilizando-se de uma rede de moradores que se posicionam como os principais líderes de grupos de 50 famílias, que nós chamamos de presidentes de rua. Então, são moradores que cuidam a cada 50 casas de 50 famílias e este morador ajuda no processo de trabalho assistencial, porque durante principalmente o processo de Covid-19 nós precisamos ajudar essas famílias, mas passado esse processo, o presidente de rua virou um agente de transformação econômica. Então, ele é o nosso avalista informal para o trabalho do banco, ele vira fazendeira urbana na agrofavela, ele vai virando ferramentas de desenvolvimento local para ajudar essas famílias a superar e combater efetivamente a pobreza, levando qualificação, levando emprego, geração de trabalho e renda nesse conjunto de iniciativa. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do Acendendo as Luzes, o podcast do IFL São Paulo. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nós debatemos e discutimos ideias e não partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados por 3 valores: vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo todos nós associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. E para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga a nossa rede social, @IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo que acontece semestralmente. E, obviamente, nós temos chegando no dia 20 de outubro o nosso maior evento do ano do IFL São Paulo, que é o famoso Fórum Liberdade e Democracia, que vai acontecer no dia 20 de outubro no Teatro do B32 da Faria Lima. O tema vai ser da pobreza à riqueza das nações, sendo que em versões anteriores a gente já trouxe nomes internacionais como Nassim Taleb, Peter Thiel, Daniel Goleman, e nessa vez serão apenas 500 lugares. E para você não perder os primeiros lotes, porque a gente vai anunciar a pré-venda em breve, faça sua inscrição no forumsp.org para você ficar por dentro. E hoje, de co-host aqui comigo à minha direita, temos Camila Browne, que é associada IFLSP e gerente do fórum, que eu acabei de falar para vocês. E a Camila trabalhou por 7 anos em agências de publicidade no Brasil e América do Sul e em 2017 fundou a Celivita Gluten Free, uma marca com fábrica própria focada em alimentos totalmente isentos de glúten, leite e soja. Valeu! E o nosso convidado especial, que já foi falar lá também nos nossos jantares, Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, uma organização de líderes e empreendedores de impacto social em favelas. Gilson encontrou nos projetos sociais um caminho de transformação para sua própria história. Por quase 10 anos foi prefeito de Paraisópolis e desde os 14 anos de idade envolve-se em projetos comunitários. Gilson, muito obrigado aí pela sua presença, por estar aqui compartilhando seu tempo com a gente, todo mundo que está ouvindo aqui do IFL. E eu queria perguntar, como que foi você fundar esse G10 Favelas? De onde veio essa inspiração? Olá, comunidade. Olá, LG, Camila, todos os amigos aqui do IFL. Tema muito interessante do podcast, né? Que é o nome, Acendendo as Luzes. Gosto bastante disso porque acho que o início é justamente esse, né? Nós estamos buscando acender uma luz por um novo olhar. Em vez de um olhar marginal, carente, pobrinho, um olhar potente, organizado, que sabe o que quer, que busca investimentos para transformar a sua vida. Então esse trabalho surge no G10 Favelas, inspirados pelo G7 e o G20 dos países ricos, para essas favelas ricas. Porque, no fundamental, apesar das favelas viverem em bolsões de pobreza, as 10 maiores favelas do Brasil, por exemplo, do qual o G10 se inicia, têm um potencial de consumo de 7,9 bilhões de reais. E as favelas no Brasil, que tem 20 milhões de brasileiros, são 14 mil favelas no país, elas movimentam 200 bilhões de reais. Então nós queremos acender a luz
sobre esse tema, criar um novo olhar e, a partir desse novo olhar, gerar negócios, gerar impacto, desenvolvimento e fazer com que, ao invés desse público de favela ser visto como um problema, ser visto como parte da solução para um Brasil que é um Brasil rico, que é um Brasil próspero, que tem muita inovação, mas que precisa criar oportunidades de investimento para transformar a vida de quem mais precisa. A gente tem falado assim, que para acabar com a pobreza e para acabar com a fome, dinheiro no bolso que resolve. Então nós estamos gerando ali soluções para os problemas que existem para a favela e transformando a vida de quem mais precisa na ponta. Então são 10, o G10 é uma união de organização de líderes e empreendedores de 10 favelas diferentes. Sim, o G10 Favelas é um bloco de líderes das 10 maiores favelas do Brasil que decidiram se unir para criar esse novo olhar, criar negócios, buscar investimentos e facilitar o diálogo entre os governos e as empresas. A partir disso, o G10 cresceu bastante agora. Então, a gente começa nas 10 maiores favelas, mas somos um grupo de quase 400 favelas, 389 favelas pelo Brasil inteiro, utilizando-se de uma rede de moradores que se posicionam como os principais líderes de grupos de 50 famílias, que nós chamamos de presidentes de rua. Então, são moradores que cuidam a cada 50 casas de 50 famílias e este morador ajuda no processo de trabalho assistencial, porque durante principalmente o processo de Covid-19 nós precisamos ajudar essas famílias, mas passado esse processo, o presidente de rua virou um agente de transformação econômica. Então, ele é o nosso avalista informal para o trabalho do banco, ele vira fazendeira urbana na agrofavela, ele vai virando ferramentas de desenvolvimento local para ajudar essas famílias a superar e combater efetivamente a pobreza, levando qualificação, levando emprego, geração de trabalho e renda nesse conjunto de iniciativas. E esse presidente de rua, isso acaba virando a carreira deles, assim? Tipo, por exemplo, eles conseguem se remunerar disso ou acaba sendo um trabalho voluntário que eles fazem a mais? Nós temos as duas oportunidades, né? Nós temos 4.002 presidentes de rua e o que nós queremos desenvolver desses presidentes de rua e da comunidade que eles possam empreender. Então, através desses presidentes, nós ajudamos com formação para diversas áreas, logística, moda, agricultura urbana. Então, tem uma série de segmentos que são os segmentos que mais têm crescido no Brasil e nós formamos pessoas para que elas possam trabalhar nesse ramo, mas também que possam empreender, desenvolver negócios, gerar empregos e oportunidades local, sempre pensando numa solução para o problema que existe na favela. Então, quando você olha para a favela e você vê esse montão de pessoas, esses 20 milhões de pessoas, a gente parece que é olhado pelo mercado como não cliente. Como se a gente não consumisse roupa, café, água, não comesse, não se alimentasse. O fato é que, apesar de estarmos em bolsões de pobreza, a gente faz tudo isso como qualquer pessoa do bairro. Mas, apesar disso e de consumir 200 bilhões de reais por ano, a favela sofre uma espécie de embargo econômico. Porque lá as famílias não podem ter acesso aos aplicativos de carro que não chegam lá. O e-commerce bloqueia o nosso CEP, não garantindo que as nossas compras possam ser entregues diretamente à nossa residência, por exemplo, e os bancões nos negam crédito. Então, olhando para todos esses desafios, são gigantescos os desafios da favela, nós fomos criando soluções para resolver esses problemas, gerar uma oportunidade de trabalho, mas também gerar um case ou um modelo que possa ser replicado nas favelas do Brasil ou, quem sabe, virar política pública. O que nós temos constatado nesse último período, principalmente, é que as favelas têm sido olhadas como violentas, marginais, mas, na verdade, nós temos sido marginalizados e violentados pelo Estado ou pela sociedade que nos deixa separados naquele canto lá, sendo tratados como marginal e violento. Sendo visto assim, possivelmente ninguém vai querer se aproximar, ninguém vai querer ter acesso com o que é violento e o que é marginal. Então, é necessário olhar para o outro lado e criar oportunidades. E como é tão diferente falar sobre favela rica, falar sobre desenvolvimento de negócios na favela, nós temos feito isso e mostrando a partir do exemplo, a partir da perspectiva de que dá para fazer. Porque se nós olharmos para o problema global sobre violência ou sobre carência da favela, não dá para resolver. Né? Nas 14 mil favelas, talvez não dê para implantar todas as iniciativas, como, por exemplo, a Favela Brasil Express, que tem feito o desbloqueio do CEP para o e-commerce. Então não dá para fazer nas 14 mil, mas talvez dê para fazer em 1.000, em 2.000. Nós já estamos em 7 e este mês nós completamos R$1 bilhão em mercadorias entregues em 7 favelas. Bacana. Ou seja, é a prova que o morador de favela consome na internet. R$1 bilhão? R$1 bilhão em mercadorias, são 1,5 milhão de pacotes entregues pela Favela Brasil Express em 7 favelas no Brasil. Caramba. Imagina se fosse nas 14.
Então, isso tem 398, 389. Né? 389. Então, nós estamos trabalhando para escalar o conjunto das iniciativas para fazer com que, a partir do exemplo, as pessoas consigam nos enxergar. Seja porque se você não está enxergando para esse mercado da favela, você está perdendo dinheiro, seja porque você pode impactar e transformar efetivamente a vida das pessoas. Eu sempre procuro, Camila e LG, falar um pouco da minha história, porque quando você olha para a favela, você vê um espaço em geral, quem está olhando com a cabeça viciada, vai ver um espaço de marginalidade, de violência, de pobreza. Este olhar do que falta não nos interessa mais, ele já está aí público. Nós queremos olhar para aquilo que nós temos, e temos muita força, e temos muita cultura, temos muita diversidade, temos muitas oportunidades, e também temos muitos problemas, né, que é um pouco o retrato desse Brasil. E um lugar que tem problemas é um grande espaço para empreendedorismo, para criar oportunidades e criar soluções. Então, nós estamos olhando para a solução. Mas nós olhamos e percebemos que o principal entrave que faz com que a gente consiga avançar essa barreira e romper esses paradigmas e essa mentalidade viciada da violência sobre a favela é a forma como as pessoas nos enxergam. Então, mudar esse olhar é fundamental. E eu, trazendo um pouco da minha história, eu sou uma pessoa de Paraisópolis, eu chego em Paraisópolis com 5 anos de idade, a minha família está há 70 anos. E quando nós viemos para São Paulo, era aquele sonho de todo nordestino que vem. São Paulo é a capital nordestina do Brasil. Eu vim de Itambé, na Bahia. A cidade próxima mais conhecida é Vitória da Conquista, né? Que fala que é Campos de Jordão da Bahia. Ela é friazinha e tal. Então, viemos para cá, para São Paulo, para ficar rico. Para dar educação para os filhos e transformar a vida daqueles que ficaram lá e ajudar as pessoas que ficaram lá. Mas, infelizmente, quando nós chegamos aqui, vimos que não eram tão simples assim. Viemos parar no Paraisópolis e durante muito tempo a gente era orientado a dizer que morava no Morumbi. Então as pessoas perguntavam, onde vocês moram? A gente falava, mora no Morumbi. Olhar pra cara, vi que não era cara do Morumbi. Mas tinha que dizer para ter acesso à oportunidade, para ter acesso à formação, para ter acesso ao emprego. Porque se falasse que era de Paraisópolis, principalmente naquela época, era rejeição total às oportunidades. Então, eu vivi nesse contexto do bairro, mas numa condição ainda mais agravada por estar em cima de uma região muito carente em Paraisópolis e violenta, chamada Penchado, filho de uma mulher surda-muda com 14 filhos em cima de um córrego. Então, era uma situação bastante delicada e depois do falecimento da minha mãe, a gente pequeno, as pessoas olharam para aqueles filhos da muda, que a gente não tinha nome, a muda também não tinha nome, então falava a muda ou os filhos da muda. Eles olhavam pra gente sempre com um olhar de violência, de que a gente ia crescer, não ia dar certo, de que a gente ia virar bandido. E por conta disso, a família e a sociedade pressionou tanto que nós fomos dados no Brasil inteiro. Eu acabei ficando em Paraisópolis, já achei 7 dos meus irmãos. À medida que eu vou contando essa história, por isso que eu conto para os meus irmãos também me encontrar. Mas o que eu fiquei sofrendo todo tipo de pressão e de olhares no contexto de que as pessoas olhavam para mim, um menino solto, falante como eu sou, na favela, que provavelmente eu viraria bandido, eu viraria uma pessoa violenta, que eu não daria certo. E aí tem uma expressão baiana que fala assim, vigia com esse menino. Então, eu ouvi muito isso, para que eu possa ser vigiado, para que eu possa ser olhado, porque provavelmente não daria certo. E tentaram várias vezes me mandar embora de São Paulo, e eu amo São Paulo, nunca quis sair de São Paulo, adoro São Paulo. Então, eu faço sempre um paralelo de que uma criança falante, de uma criança esperta, de uma criança como eu, numa família rica, em geral, essa criança é tratada desde cedo como criativa, como empreendedora, como futuro CEO da empresa, presidente da República. É dado a ela todos os votos. Mas numa favela, essa criança mais criativa é desde cedo tratada como trombadinha, como violento, para tomar cuidado com essa criança que quando ela crescer pode se tornar uma coisa ruim. Então, foi dado um futuro ruim para mim, mas eu quis reconstruir essa história e eu não me defini por aquilo que me faltava, de não ter mãe, de não ter pai ou as minhas condições. Eu queria poder mudar minha vida, eu queria transformar para honrar minha mãe e também para achar meus irmãos de volta. Belíssimo. Então, nesse contexto, eu descobri... Quantos irmãos você tem? 14, somos em 14. 14 e você achou 7. Já sei 7. Então, eu imagino que os outros não saibam que são filhos da muda, que eram pequenos, às vezes mudaram os nomes, então a família não contou. Então tem esse aspecto. Os filhos da muda que sabem que são filhos da muda, eles acabam conhecendo um pouco minha história, que eu tenho aparecido em alguns lugares aí, então isso tem ajudado.
Então é necessário criar um novo olhar sobre as nossas crianças, é necessário criar um novo olhar sobre a favela, para a partir dessa perspectiva de mudança, a gente conseguir transformar a nossa realidade, buscar investimento, não depender de doação, não depender de situações de violência para sobreviver. Uhum. Então, o G10, ele nasce para isso e cria um hub de inovação, onde hoje nós temos 28 iniciativas de apoio à economia da favela, que combate a fome e a pobreza, mas gerando trabalho e renda. Então nós temos, por exemplo, lá uma ação que é chamada Costurando Sonhos Brasil, que são duas mulheres que se uniram, uma paraense e uma maranhense, e criaram o Costurando Sonhos Brasil. Elas desenvolveram algumas coleções, já foram para São Paulo Fashion Week, desfilaram, lançaram a coleção lá em Milão, uma coleção de sapato em parceria com a DOTS, foram para a ONU falar sobre economia circular dentro do Pacto Global, deve ir agora em outubro para uma atividade no México e tem circulado o mundo, mostrado essa potência de mulheres que podem empreender, que podem se formar, que podem gerar moda, porque no fundamental a favela também tem sua moda. E ela consome as suas roupas, e é um mercado muito possível de ser escalado. Então, elas, nesse trabalho de geração de renda, elas formaram 1.030 mulheres nesse último período, e tem 122 mulheres contratadas trabalhando com elas. Bacana. Então, se vocês quiserem, por exemplo, que estão ouvindo aqui, contratar uniforme, produzir bags, qualquer coisa de pano, contrate essas mulheres das favelas do Brasil do Costurando Sonhos. E Gilson, você contou um pouco da criação do G10 e favelas e também das atividades aí do Hub. Queria entender um pouco as dificuldades que você teve em criar toda essa estruturação, né? Porque eu imagino aí você está falando do Brasil todo, né? Então, sim, estamos falando de Brasil e da possibilidade de escalar todos esses passos. Como eu falei agora há pouco, a forma de olhar, como as pessoas nos enxergam, é uma barreira bem importante, né? Porque, por vezes, a gente tem que estar sempre se provando de que o recurso é um recurso legal, de que realmente as mulheres foram qualificadas, de que, então, como é tão diferente falar sobre esse tema, de que a população está empreendendo, gerando trabalho e renda, a gente está sempre tendo que fazer melhor. Temos que mostrar essas possibilidades e essas oportunidades a partir de um viés, por exemplo, de um lugar de que se fosse num bairro as pessoas não estariam dando tanta explicação. Então, quando a gente foi criar, por exemplo, a empresa de logística, a Favela Brasil Express, para fazer a entrega diretamente na residência da população, as pessoas logo nos perguntaram: vocês vão negociar com os traficantes? Talvez a Magalu, ou Americanas, ou a Amazon não teve que explicar com quem que ela vai ter que falar para fazer, mas a favela tem que explicar se ela vai falar com o traficante ou não para fazer. Mesmo internamente isso. Mesmo internamente. E nós decidimos que nós iríamos ampliar a Favela Brasil Express e que se tivesse que fazer qualquer tipo de acordo que levasse a gente a qualquer tipo de situação de violência, nós não faríamos. E que também que existem 14 mil favelas. E que, possivelmente, das 14 mil favelas, não são todas que a gente vai ter que conversar com alguém. Então, nós avançaríamos onde daria. Onde é possível fazer de maneira legal, honesta, de maneira correta. Esse ano, nós temos um plano de expandir para 50 novas favelas no Brasil. Então, de 14 mil, haverá 50 que você possa ir lá, dialogar com a comunidade perceber isso como um bem. Ou seja, esta maneira de ser enxergado, violento, marginal ou de alguma coisa errada, está sempre dentro do imaginário ou na mente da pessoa que, por vezes, é uma mente doente, é uma mente viciada pela imprensa, é uma mente viciada pelo contexto, ou uma história de alguém. Às vezes não vivenciou a história de violência, mas diz que conhece alguém que viveu. Então é uma situação bastante complexa, então nós estamos trazendo isso a partir do exemplo. Não é à toa que nós criamos, por exemplo, um grupo de comunicação. E nosso grupo de comunicação, nós temos ali uma TV, que é a Mais Favela TV, nós temos um bonde de favela, que são influenciadores de favela, nós temos a Cria Brasil, produzindo conteúdo. Então nós estamos criando uma série de atividades, primeiro para ajudar as empresas a se comunicar melhor conosco, porque, por exemplo, se você quiser vender essa caneca, lá no Paraisópolis também tem. Lá em Casa Amarela também tem. Então você pode comprar, por exemplo, da Cria Brasil esses produtos, por exemplo. Então, nós ajudamos as empresas a vender esses produtos para essa população e, ao mesmo tempo, nós queremos contar as nossas histórias de sucesso. Porque as nossas histórias sempre foram contadas a partir do viés do noticiário policial.
Então, que exemplo a nossa juventude, as nossas crianças vão ter se as histórias que são contadas sobre a favela são só as histórias de violência? Então, a pessoa vai se olhar e vai se sentir violento. Em algum momento da minha trajetória, lá com meus 14, 15 anos, naquela virada de chave que eu tive que dar, eu achava que eu daria errado. Chegou um momento que tanta gente falou que ia dar errado, que eu falei, meu Deus, eu acho que não vai ter outro caminho para ser feito. Então, eu fui nessa perspectiva e, graças a Deus, eu tive... essa inspiração e esse olhar de falar, não, eu quero me vingar, foi de uma vingança. Muito engraçado isso, porque Conta. eu fui, as minhas tias não tinham onde ficar, não podia como cuidar um menino falante que nem eu não era danado, eu era bonzinho assim, mas eu era muito agitado, curioso e tal, muito perguntador, me falavam. E aí um dia as tias falaram que ia me mandar embora pra Bahia, e eu não queria ir pra Bahia, e eu decidi fugir. E fugi por 3 dias e fiquei perambulando pelas ruas do Morumbi, na região do Hospital Albert Einstein. E aí eu decidi voltar para me vingar. E aí me vingar, eu ia estudar, trabalhar e ia virar gente. Então todos os dias eu tento virar gente para poder construir uma nova trajetória. E eu fui percebendo que ao longo dessa trajetória eu via muitas pessoas também se colocando na posição de vítima ou de coitadinho, por não ter pai, por não ter mãe, ou por na situação em que está. Mas eu falava, você não é predestinado a dar errado, podemos construir uma nova história, e eu fui construindo uma nova história a partir da minha própria história e despertando esta chama, né, para outras pessoas. Então isso tem se espalhado no Brasil inteiro. Hoje são 4.002 presidentes de rua, né, que perceberam que podem transformar a sua vida e a vida da comunidade. Mas a gente também parte do princípio que tem que transformar primeiro a sua vida. Quando eu comecei o trabalho, eu estabeleci ali a minha vingança, eu não sabia, não tinha noção de bairro, nem de cidade, nem de favela. Eu sabia que morava na favela do Paraisópolis, mas eu queria naquele momento me ajudar. Eu queria sobreviver, eu queria dar certo. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu fui despertar para um outro mundo, para uma nova realidade. Então, primeiro você tem que despertar em si esse sentimento de se ajudar, de se olhar com bons olhos, de não se sentir predestinado a dar errado, mas dar certo. Então, nós vamos criando essa cultura em que a gente não elege heróis fora de nós. Então, você é seu próprio herói. Seja CEO de si mesmo. E à medida em que você faz isso por si, você vai despertando e criando uma grande rede de pessoas que acreditam e que pensam. Eu fui treinado desde cedo, desde meus 14 anos, então eu fiquei e participei de uma série de movimentos, de grupos, de políticos e coisas nesse sentido e tal. E o que eu percebia? De que eu sempre fui treinado para brigar, para procurar culpados. Eu fui treinado para construir alguma coisa que eu não via e que eu ia ter um resultado daqui a 50 anos. Falar, vamos lutar, que daqui a 50 anos a gente vai ter um resultado para os nossos netos. E eu chegou uma hora e falei, meu Deus, não é isso que eu quero poder viver essa realidade agora, eu quero poder transformar agora, eu quero viver isso com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Eduardo de 12 anos e o Vinícius vai fazer 18 anos. Então eu falei, eu quero viver essa realidade, essa transformação. É possível fazer isso. Então, eu descobri que a melhor forma de conseguir transformar efetivamente o Brasil é buscando consensos, trabalhando diálogo, de que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, e de que a gente não precisa brigar com as madames ou com os boys, que falam, vamos brigar com os boys ou com as madames do Morumbi, né? Você tem essa coisa que é estimulada das classes sociais, que não é legal e que isso não vai fazer avançar efetivamente o Brasil. Isso vai criar mais briga, mais guerra, mais questões de confronto. Óbvio que nós temos que entender da realidade, do contexto e das necessidades, mas não no contexto de arrumar culpados, mas de pensar soluções que possam avançar e melhorar para todos. Então nós temos feito isso, e à medida que a gente tem feito, nós temos impactado pessoas, transformado vidas. Nós, durante esses 3 anos, nós atendemos 4 milhões de famílias. É realmente incrível. Assim, você fala assim, trazer essas soluções que ajudaram a 4 mil famílias. 4 milhões de famílias. Quais são as soluções que mais deram certo? Que vocês implementaram? Assim, aquelas que vêm... É porque eu quero ouvir todas as histórias, né? Você falou assim, tem as histórias. Eu falo assim, cara, eu adoro histórias, pode ir falando. Quais são essas soluções que foram as de maior impacto? Eu acredito que a solução que pode dar mais resultados, escalar e ajudar mais pessoas é o G10 Bank Participações. Quando você olha para o morador de favela, grande parte deles quer empreender, 40% quer empreender e não sabe como, né? Então ele precisa de acesso à formação, mas o que esbarra principalmente é o crédito.
os bancões negam crédito para a favela. E quando você vai olhar por que negam crédito principalmente para mulheres. Depois mulheres negras de favela. Então, quando você vai olhar por que estão negando crédito, é porque a pessoa não tem como comprovar a residência, porque a pessoa não consegue abrir empresa porque o terreno é informal, que são questões ligadas à infraestrutura. É por terreno mesmo, não é nem por tipo, a pessoa não tem emprego. Não, a pessoa está empregada, só que ela não consegue justificar uma residência. Às vezes é por conta de coisas ligadas à infraestrutura. Então, a gente foi olhar para isso assim, por exemplo, temos que oferecer criar algum negócio, alguma empresa que pudesse dar solução para esse problema, e aí nasce o G10 Bank Participações, porque se você oferecendo crédito para o empreendedor formação, ele desponta. Você vê o Giva, por exemplo, que é o CEO da Favela Brasil Express, a empresa de logística, hoje tem 250 funcionários. Então ele consegue impactar 250 pessoas hoje. A empresa faturou 10 milhões de reais. E ele tem hoje 23 anos. E ele Quando ele foi com 21 anos pedir crédito, 21 anos, só com uma ideia na cabeça, qual é o banco que vai dar crédito? E como funciona, você comentou no começo rapidinho, como é que funciona essa análise de crédito? Que você falou que o presidente de rua ajuda, né? Sim, nós temos toda uma metodologia de crédito que é a primeira instituição que tem isso avalizada pelo Banco Central. Nós passamos por uma mentoria dentro de um programa chamado Lift Lab do Banco Central, onde nós desenvolvemos um novo score de crédito. Também participamos de uma mentoria junto ao BNDES. A gente ganhou uma concorrência grande do BNDES, ainda não levamos, viu? Não levamos. Mas nós ganhamos no ano passado uma concorrência para atender 186 mil empreendedores com crédito, mas mudança de governo, gestão, a gente ainda está patinando, apesar de diversas reuniões, para poder receber esse dinheiro. A gente está com medo de ganhar e não ter levado. Mas oremos, né? Vamos trabalhar para poder fazer as coisas acontecerem. Mas nós desenvolvemos um score de crédito que não prioriza o SPC, Serasa, o CPF, limpo, aquela coisa toda. Nós estabelecemos 5 tipos de pontuação, uma pontuação em que você, a partir de 15 pontos, você pode receber um crédito a partir de R$2.000. Então a gente estabelece ali caráter, colateralidade, participação comunitária. A gente olha um pouco do conjunto dessas pessoas, criamos comitês de créditos com os presidentes de rua. Então quando, por exemplo, a Camila for pedir um crédito e o LG for o presidente de rua dela, eu pergunto primeiro para a LG se a Camila é ok. Então eu tenho ali um filtro onde a reputação, podemos dizer assim, vale muito mais do que o nome limpo e o CPF, porque às vezes acontece para sujar o nome para uma conta, uma situação, um contexto, mas no formato que nós estamos fazendo e oferecendo crédito, aquele grupo de 50 famílias, ele promove esse empreendedor, ele ajuda esse empreendedor a vender seus produtos e também a monitorar. Porque, por vezes, a pessoa atrasa o pagamento, por exemplo, de um crédito, eu nem estou sabendo, mas ele passa na rua e fala, vou pagar essa semana e tal, ou fala para o presidente. Então, tem essa proximidade e tem esse papel social que os bancos deveriam cumprir no Brasil. Então, é muito especial o banco. A gente fez pouco crédito ainda, nós atendemos 85 clientes, mas um poder de escala gigantesco e nós precisamos de recursos. E tem gente querendo oferecer recurso. A gente tem conversado com vários fundos ou com empresários, mas quando a gente vai receber, por exemplo, de conversar sobre o crédito, eles querem ser os bancões, oferecer uma taxa de juros altíssima. E aí não é viável. Eu não quero oferecer uma taxa que possa explorar a população, que ele fique refém do crédito. Na verdade, o crédito tem que ser libertador, né? Tem que ser dar liberdade, criar condições. Então, o banco ele tem nascido para isso e nós precisamos de investidores ou de pessoas, doadores, que queiram dar crédito, queiram oferecer recursos para esse empreendedor para ele se envolver. Pensando numa solução para isso, quando as nossas empresas lá, os negócios começaram a dar certo, apareceu lá os famosos angels, né? Os investidores anjos começaram a aparecer e a querer entender melhor como estava funcionando. Mas quando a gente sentava com eles e falava de quanto precisávamos,
eles queriam 50%, 60% da empresa para oferecer um trocadinho. E a gente foi descobrindo que nem todo anjo é anjo, que tem alguns anjos que eram capetas. Então, pensando nisso, nós decidimos criar uma plataforma que chamamos ela de Bolsa de Valores da Favela. Criamos uma Bolsa de Valores. E essa Bolsa de Valores Favela faz com que qualquer pessoa pode investir a partir de R$10 nas empresas que abrirem o IPO dentro da Bolsa de Valores. E a gente tem feito, fizemos o IPO, por exemplo, da Favela Brasil Express, que é de logística, e já é a 4ª rodada de distribuição de resultados, e os resultados estão acima da poupança, de diversos índices, né? Então, quem está investindo na Favela Brasil Express está ganhando mais dinheiro do que está investindo em outras ferramentas. Então, a gente está muito feliz com esses resultados. E temos feito demonstrações assim, de coisas que a gente acha que é importante fazer para ir libertando a cabeça e rompendo paradigmas do empreendedor de favela e de quem olha a favela de uma maneira marginal. Então, por exemplo, ano passado nós fomos para a Semana das Favelas do Brasil, fizemos a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. E foi uma ação muito especial, onde nós fizemos um baile de favela no rooftop do Favela Music, nós fizemos exposições da Queria Brasil, nós fomos até a ONU, e foi muito legal, mas pensamos, o que seria tão legal de se fazer que na visão do empreendedor pudesse ser impossível? E aí nós pensamos, tocar o sino da Bolsa. E aí nós fomos lá e tocamos o sino da Bolsa de Nova York, que foi uma coisa espetacular, fizemos um café, uma experiência para convidados muito VIPs lá em Nova York, e tocamos esse sino. E foi muito legal, foi o grande marco do ano passado. Este ano, a gente pensou assim, o que seria muito legal de se fazer, que também fosse uma coisa que pudesse ser um marco para a parte de comunicação, para a parte de agência, né? Porque a gente está falando muito da produção de conteúdo da favela para a própria favela. E aí nós pensamos, se a gente ganhasse o Festival de Cannes, né? E se a gente fosse lá e participasse, aí nós fomos convidados para falar no painel sobre isso, o tema era Eu Existo, e eu falei que existe essa população, e aí nós concorremos com 5 cases, fomos para a shortlist e ainda não ganhamos. Não ganhamos, não foi dessa vez. Mas foi um super desafio e uma ousadia aí para o festival. A gente nunca anda sozinho, então nós fomos com 15 pessoas participar do festival, que é caro, que é difícil, que é chique, que é uma outra coisa. Quem já foi em Cannes ali sabe como é que é aquele festival, mas foi um marco importante. E esse ano, novamente, vamos ter a 2ª Semana das Favelas do Brasil em Nova York, passando por Washington, Boston e Nova York. E Nova York a programação está fechada, é uma parceria com a Fundação Rockefeller, vão fazer 3 dias de ações ali nas universidades do entorno de Boston, e uma palestra em Harvard e um jantar beneficente em Boston. Então quem estiver ouvindo, tiver por aí, parentes, amigos em Boston, para participar dessa atividade. Que faculdades ali perto de Boston vocês vão? O principal é Harvard, mas vamos ter vários colégios ali na programação. Depois vocês vão ter divulgação no site. Eu não vou saber os nomes aqui agora, não. Mas só Harvard já é muito legal. É porque eu estudei ali perto. Estudei na Bentley. Legal. E sabia que Massachusetts é a maior colônia, o estado de Massachusetts é a maior colônia de brasileiros fora do Brasil? Uau, que legal. A gente acha que é a Flórida, né? Mas não, é Massachusetts, cara. Tem cidades ali que você vai andando, só tem churrascaria. Sério mesmo. Nós estamos conversando com vários restaurantes ali, só de churrascaria. Exato. A gente quer fazer uma coisa diferente. Nós queríamos levar, por exemplo, nós temos aqui empreendedoras mulheres que tocam uma iniciativa chamada Mãos de Maria, que são na área de alimentos, comidas doces e salgados. Comidas brasileiras, doces e salgados. E a nossa ideia era fazer uma feijoada lá em Boston, né? Então estamos fazendo um collab com algum chefe para levar a nossa feijoada das Marias para este evento aí. Estamos olhando, assim, basicamente criar esse novo olhar, né? Levar essas experiências para que a gente possa mostrar que é bom e que a favela tem muita coisa boa para mostrar e que esse lado ruim aí não nos interessa. Esses cases, assim, são muito interessantes, né? Você pega um case de um grande problema, logística. Vocês resolveram. E acho que a gente precisaria de mais tempo para você explicar direitinho como que é a solução, porque acho que todo mundo também se interessa nisso. Essa parte do banco. Então, acho que são esses 3 cases assim, que mais chamaram, assim, brilharam os olhos. Esse logística, banco e a bolsa. Para pessoas conseguirem ter acesso ao capital. São 28, se eu contar todos, são 28 todos são maravilhosos. Os empreendedores que assistirem ou ouvirem esse podcast aqui vão ficar bravos, que eu não citei, mas tem mais 25 favela, ali, ó. Mais Favela TV, nós temos Emprega Comunidades, que é o LinkedIn da favela,
Nós temos, são tantos que até para lembrar de todos realmente... Tem um projeto super especial agora, chamado Cores da Favela, que é uma startup chamada Revitaliza e a outra assessora. Basicamente, uma assessora a parte de arquitetura e o outro faz a obra. E nós estamos revitalizando 1.884 casas, transformando um espaço bonito, colorido, cheio de glamour. E nós estamos pegando uma viela e transformando essa viela. Eu já estive em 16 países. Quando você vai lá para a Europa, principalmente, você vai ver um monte de cidades velhas. Que é aquelas cidades velhas que são aquelas velhinhas, aquela coisa toda. Só que nessas cidades são tudo chique, né? E eu olho e falo, gente, isso aqui é uma favela arrumada. Então nós estamos transformando um espaço em Paraisópolis ali, que é uma viela. Vai ter 2 paredes verdes, um rooftop, um sambão, um piso drenante. Vai ficar muito chique. Nós estamos pensando no nome, mas talvez seja um nome que lembrasse um pouco Paris. Ou a gente pudesse trazer uma coisa mais marcante de favela. Nós já estamos brincando de que quando perguntavam pra gente em Paraisópolis onde vocês moram, a gente dizia que morava em Morumbi. Agora, se perguntarem onde a gente mora, mora em Paris. Parisópolis. Então, a gente quer fazer é sempre uma brincadeira no contexto, mas estamos provocando. Quando a gente fala agrofavela e cria fazendas urbanas, quando a gente cria o LinkedIn da favela, com emprega comunidades, é para provocar que essas soluções estão ali e que elas precisam ser puxadas, ainda que seja por essas grandes empresas. Então, essa semana foi uma página inteira, praticamente no Valor Econômico, falando que a FBX seria o Correios da Favela ou a Amazon da Favela. Já saiu uma matéria, o Giva foi capa da Veja como a Amazon da Favela, foi muito, muito legal. Então, nós temos feito comparações, né? Para que as empresas possam nos enxergar, às vezes comparando, entender o que nós estamos fazendo. Então, o banco, o G10 Bank é tipo o BNDES da favela ou o BTG da favela. As pessoas trazerem isso para próximo. Gilson, você contou um pouquinho de você antes da virada de chave. Eu queria entender, no momento que você teve a virada de chave, o que você fez, como você se preparou, como é que você se tornou essa pessoa articulada que você é hoje. Porque você falou também bastante em treinar as pessoas. Eu queria entender você, Gilson. Quando virei a chave e quis virar gente todos os dias, eu fui para a escola. Eu queria estudar, queria fazer alguma coisa. E naquela época existia um programa que estava começando ali, uma parceria da Porto Seguro Seguros, liderados pelo Dr. Jaime Garfinco e a Dona Rosa. E era o projeto Parceria Empresa Escola, que também montou uma associação chamada Associação Crescer Sempre. E nessa época eu fui para ser treinado de informática. Naquela época as pessoas faziam informática. Meus filhos não fazem informática mais, né? Mas eu fui aprender ali o Windows, fui aprender o básico de informática. E eles tinham um programa chamado Aluno Monitor e eu virei monitor da sala de informática. Depois me contrataram para ser monitor das 3 escolas em Paraisópolis. Eu comecei a dar aula também particular de informática nas escolas de Santo Amaro, aquela coisa toda. Eu muito novo, 15, 16, 17 anos, bem novo. Falava mesmo. bem, né? Foi ser professor. Eu era tímido pra caramba. Eu me considero tímido ainda, viu? Sério? É verdade, Eu me considero tímido. Não sou tímido. O Pedro tá aqui. Nós temos o Pedro hoje que tá aqui. Eu não sou tímido, Pedro? Eu sou tímido. Então, a partir dessa oportunidade, eu fui trabalhar na sala de informática, tive ali uma mentoria do pessoal da Associação Crescer Sempre. Virei presidente do Grêmio da minha escola e começou ali um trabalho. E à medida em que a gente foi participando, foi evoluindo, nós fomos começando a ter necessidades de coisas além da sala de aula, do papel e do lápis, né? Então nós pedimos, por exemplo, para a associação montar uma biblioteca. E aí foi aprovado, montou-se uma biblioteca. Que legal. Aí nós pedimos para montar uma rádio da escola. E aí a associação nos ajudou e montamos uma rádio da escola que virou a rádio de Paraisópolis. Depois pedimos para montar um jornal, porque a gente queria se comunicar, escrever, contar nossas histórias, e virou o Jornal de Paraisópolis, sempre deste núcleo da associação e da parceria empresa-escola com a Porto Seguro Seguros, que foi nos trazendo essa perspectiva. Então, eu sou fruto de uma ação social que se mantém até hoje, essa iniciativa continua lá em Paraisópolis com a Associação Crescer Sempre, agora desde pequenininho, tem as crianças que vêm desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu sou fruto desse trabalho, que foi uma pessoa que conseguiu criar um novo olhar, um olhar de oportunidade, de perspectiva pela educação,
e me senti ali com condições e com empoderamento para poder ir para a comunidade. O trabalho na escola do Grêmio Estudantil ficou tão forte que as pessoas passaram a me chamar de prefeito em Paraisópolis. E eu não tinha muita noção disso, nem sabia o que era liderança. Me descobri líder nesse contexto todo, aí virei presidente da associação e liderei um grande programa de urbanização, trazendo o Morumbi como parceiro e não como inimigo. Então, na época, eu pude contar muito com alguns atores ali da região que viviam ali. Então, Ana Maria Braga tem casa no Morumbi, então a gente acionava e acionamos muito Ana Maria Braga, o Chico Pinheiro, que virou um padrinho grande de um programa de erradicação do analfabetismo, o Evaristo Costa, a Sônia Bride. Ixi, agora eu pensei em falar os nomes, agora falar todo mundo, mas muitos parceiros que estão hoje conosco, Sabrina Sato, Paulo Carrossela. A gente foi utilizar desses influenciadores para também influenciar de que nós queríamos transformar Paraisópolis numa nova Paraisópolis, e também juízes que viviam na região, advogados, políticos importantes. Nós fomos falar assim, queremos construir uma nova Paraisópolis, e a partir dessa nova Paraisópolis nós fomos espalhando pelo Brasil inteiro, mostrando que esse case ele precisa ser melhorado, aperfeiçoado, concluir efetivamente os planos para Paraisópolis e depois escalar pelo Brasil inteiro. Paraisópolis não pode dar errado. Por vezes eu já vi gente falando assim, nossa, tem muita coisa acontecendo em Paraisópolis. A demanda é gigantesca, são 120 mil pessoas. Só que Paraisópolis precisa dar certo, porque tem muitas favelas e muitas empresas e pessoas olhando para isso que está acontecendo lá e falando assim, isso está certo. Eu vejo também muita gente indo para Medellín, na Colômbia, olhar as grandes experiências que acontecem em Medellín. Gente, está acontecendo aqui do lado, no quintal de casa. Olhe para o lado, olhe para o seu vizinho. Ajude a gente a construir esse novo olhar para que a gente possa efetivamente ter um exemplo no Brasil de construção de uma favela que se movimenta pela mão dos próprios moradores. Eu tenho provocado muito essa LG que, por vezes, as instituições ou pessoas querem fazer ações na favela. E, por vezes, são ações pontuais. E essas ações, sejam pontuais ou mais permanentes, elas devem criar condições para que quando você sair, elas possam ser continuadas, que tenham efetivamente um legado. Porque depois que eu fui embora daqui, eu fui embora, acabou. O meu objetivo aqui, com essa a participação aqui, é impactar tanto você, Camila e LG, quanto o público que está olhando sobre esse novo olhar. Pelo menos despertar uma curiosidade. Se você está olhando a favela de maneira marginal e não está vendo o potencial, dá uma olhadinha para o lado, vá lá conhecer. E é tão diferente que eu falo, vai lá conhecer, tem que ir lá constatar o que nós estamos falando. Porque também tem muita fumaça, né? A gente tem uma campanha chamada Combate à Modelagem, que quem modela, não entrega nada. Então tem que entregar, tem que mostrar, tem que ir lá ver, mas tem que participar. Porque me falavam que depois da pandemia, o Brasil seria melhor, que a gente viveria uma situação em que de transformação, de olhar para o que foi descoberto. Então, se ninguém sabia que tinha problemas, descobriu-se na pandemia. E eu continuo acreditando nisso, mas eu acredito nisso fazendo a minha parte. Claro. Para além da rede social, para além do Stories, né? E fora do Stories. Então, eu tenho lá feito esse trabalho no dia a dia, acreditando no Brasil, sem apontar culpados, sem arrumar briga, buscando consensos, trazendo também aqueles que se acham diferentes. Não somos diferentes, nós somos iguais, temos potenciais iguais, deixa de mitidez, para de loucura, eu falo lá, para de loucura, né? Para poder as pessoas olhar e se enxergar, né? Então, a convivência é a melhor forma de trazer oportunidades e combater qualquer tipo de violência. Então, vamos nos tocar. Realmente, sim. Uma das coisas que, quando a gente estuda liderança aqui dentro do IFL, a gente vê que todo líder, ele sempre lidera para uma transformação. Um líder, ele nunca fala, vamos daqui para o mesmo ponto, é isso aí, a gente vai continuar igual. Não, você sempre leva do ponto A para o ponto B e você ajuda as pessoas a chegar lá, né? Você trouxe esse discurso novo de falar assim, cara, vamos ver como... qual foi a palavra que você usou? De colaboração, né? de não estar contra, mas estar no mesmo Sim, barco. Consenso. Né? Consenso, essa foi a palavra. E uma das coisas que fica mais interessante é que, na medida da infraestrutura que você pode, né? Você não consegue necessariamente ser o cara que vai levar esgoto, que vai fazer isso, porque isso depende muito de outras pessoas e outras instituições. Mas a infraestrutura, vamos dizer assim, social, que vai por cima de tudo, você está conseguindo trabalhar e está conseguindo implementar. E posso ser ponte para essas políticas públicas que antes não chegavam. Seja falando, seja mostrando, seja dizendo o que precisamos, que queremos acolher. Porque também, se você não dá visibilidade para o problema, ele também ninguém conhece. Então, é isso. E eu gosto muito assim, de trabalhar a questão da liderança no exemplo que você disse,
também trazendo para si próprio, né? Quando você fala de um líder vem para cá e vai levar até um local, assim, você também tem que olhar para você, líder de você mesmo. Correto. Então, qual é o caminho que você quer? Onde você quer chegar? Você quer chegar. Então, ao você traçar esse caminho, possivelmente esse caminho se encontra com outras pessoas. E aí você desenvolve a liderança. É importante que as pessoas estabeleçam o seu autoconhecimento, as suas metas, porque a vida do líder que só está olhando para os outros é uma vida muito solitária, é uma vida muito sozinha, de difícil. Tem que então, se quanto ajustar. mais você consegue se entender, né? Principalmente as questões ligadas à emoção e a propósito, você vai encontrando com outras pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho só encontrado gente boa, eu tenho me juntado com pessoas diferentes, com propósitos iguais e que não se percebiam, não se viam, porque achavam dentro de um paradigma ou de um viés de que eu era violento, ou de que eu era de bando de um lado ou bando de outro, ou que eu era... eu era separado. E nós estamos trabalhando de uma realidade que nós não somos separados, que essa ideia de separação é mentira, nos enganaram. Somos todos uma coisa só, filho de um pai só, que se une para fazer o bem e para evoluir. Então, precisamos uns dos outros. Se a gente coloca cada um no seu canto, faria pouco meu pirão primeiro, então ferrado. Temos que mudar essa realidade. E como é que faz isso? É tão diferente? Dando exemplo. Vamos lá. Com calma, paciência, vem. Quando vai ver, tem um bando de loucos transformando uma realidade. E eu acredito que esse trabalho que nós temos feito, o G10 é muito novo. A gente nasce em 2019. Caramba. Né? Foi bem no começo. Quase, na véspera da pandemia, praticamente, né? Vocês surgiram no começo da pandemia e você sente que a pandemia fortaleceu essa... Quando a gente lançou o G10, foi uma coisa assim, potência. Foi para Forbes, foi para tudo que é canto, falou, os negócios, começamos a desenvolver as iniciativas. E aí, quando foi em março de 2020, pandemia, ela falou, ferrou tudo, né? E aí, agora, como fazer? Porque a gente foi muito impactado, e é ainda muito impactado. Você pega o público de favela, nós fomos os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem contratados ainda, porque com a implantação do home office, das novas tecnologias, muita gente não voltou. E não vai voltar, porque a gente se acostumou a não ter mais aquela pessoa em casa, a gente se acostumou com o home office, quer dizer, tem algumas coisas que são irreversíveis, né? Então, isso impacta para uma população que estava acostumada, que é a população que que vai fazer faxina na casa, que vai ser doméstica, vai ser serviços, né? Áreas de serviços foram muito impactadas e continuam sendo impactadas. Então, foi necessário criar ali alternativas e criar ali opções para que a gente pudesse sobreviver a essas questões, mas a principal ação que nós desenvolvemos de proteção diante dessa situação foi o presente de rua, que virou uma super metodologia que agora, passada a pandemia, é uma ferramenta de desenvolvimento econômico. Essa metodologia foi premiada, a gente foi empreendedor social do ano da Folha, ganhamos 4 prêmios de direitos humanos, fomos capas do Washington Post, eu fui capa de 6 revistas no último período, capa de jornal de vários jornais. Então foi muito falado, a gente inclusive foi atestado que a nossa metodologia foi melhor do que a metodologia que a Prefeitura de São Paulo elegeu, organizou para mitigação do Covid. Então, qual que era? A metodologia do Covid, tá. A metodologia que ele estabeleceu de proteção para a população para o Covid. A nossa foi do presidente de rua, que cuidavam dessas 50 famílias, né? Então, nós criamos, por exemplo, casas de isolamento. Construímos casas de isolamento para isolar pessoas. Contratamos ambulância, porque as ambulâncias não vão nas favelas, acredita? Não. Então, numa doença que as pessoas passam mal e faltou ar, não tem o serviço de ambulância, não entra. Então, a gente contratou ambulâncias 24 horas para atender e entramos na justiça contra o SAMU para que elas pudessem atender o serviço. Você acredita que até hoje não saiu nada? Caraca. Você acredita que falta água ainda em Paraisópolis e que falta água nas favelas? Nós entramos numa ação na justiça contra a Sabesp para botar água. Você acredita que até agora não saiu? Passado esses anos todos? Então esse novo normal é uma normalidade agravada devido ao Covid-19 e à fome. E como foi escalar? Eu entendo que na hora de criar o programa dentro de Paraisópolis, do presidente de rua, é mais fácil porque vocês estão lá. E como foi escalar isso para as outras favelas para fora do Brasil? Aconteceu. Fora de São Paulo, desculpa. Aconteceu. Porque é uma metodologia. Saiu do Brasil também. Não, é uma metodologia, foi o que você falou. Sim. Então, como foi até para você, tipo, como líder,
implementar a tua metodologia fora. Tipo, tem uma pessoa em cada favela que representa, que gerencia. Foi muito engraçado, porque não tínhamos o menor interesse de fazer um trabalho de escala no Brasil. Realmente era uma preocupação da gente que vive em Paraisópolis, que quando você via a situação do Covid, que você falava da questão de higiene, de acesso à água, de uma série de ficar em casa, né? Fica em casa. Como é que fica em casa? Famílias pequenas, famílias grandes, em casas pequenas, aglomerados. Era impossível. Então, do que estava se desenhando era uma tragédia. Só que a tragédia, quando acontece na favela, você tem nome, né? Você não é um número no Jornal Nacional. Seria minha mãe, seria meu irmão, seriam pessoas conhecidas. Então, olhando para isso, falamos, vamos querer fazer alguma coisa para cuidar uns dos outros. E eu era o prefeito de Paraisópolis, né? Então, nessa coisa do prefeito, era como assim, falei, como é que eu faço para me multiplicar e poder estar em mais lugares para socorrer as pessoas? E aí eu falei, poxa, se tivesse um Gilson em cada esquina, em cada casa, era uma coisa assim. E aí nasceu o prefeito de rua, que era o primeiro prefeito de rua, depois virou o presidente de rua. Em outros lugares, inclusive, mudou-se também os nomes. Então, em Pernambuco é delegado de rua, no Maranhão é presidentes de área, no Rio Grande do Norte é protetores de rua. Então, eles foram olhando ali para o nome que dá autoridade ou acolhimento para o grupo, né? Que eles entendem. Então, nós fomos fazendo isso, mas antes de acontecer a essa escala, a gente começou em Paraisópolis com um grupo e teve alguma repercussão de mídia. E um dia eu recebo um vídeo de um SPTV, sei lá, de Pernambuco, onde estavam reproduzindo uma ideia de uma favela em São Paulo, onde os moradores cuidavam uns dos outros. E chamava presidente de rua. Eu falei, caramba, estão me roubando, nem citaram a gente. Usaram a nossa metodologia e nem citaram qual era a favela de São Paulo. Eu achei um absurdo nos primeiros segundos. Depois eu falei, não, é isso. Temos que fazer isso, escalar para mais favelas fazerem. E já estavam fazendo, a gente não sabia, olhando, por exemplo, de Paraisópolis, e eu decidi fazer um tutorial de como ser presidente. E aí fiz lá quais eram as iniciativas, que tinha que procurar as costureiras locais e produzir máscaras de pano, que tinha que procurar cozinhas locais e distribuir marmitas para quem era mais vulnerável. Então você tinha pessoas que estavam mais vulneráveis por questões ligadas a álcool, drogas, ou faziam parte de doença de risco. Então a gente falava assim, vai pegar todo mundo, mas se pegar essas pessoas vão morrer, então dá comida boa para essas pessoas. Prioriza a alimentação dessas pessoas. Então nós fomos olhando assim para isso e fomos criando essa metodologia, e à medida em que nós fomos fazendo e as pessoas se sentiam abandonadas, houve uma sensação de abandono de quem nas favelas, né? De quem não tinha como cuidar. Sim. Começou a fechar tudo, a pessoa foi demitido. Como é que ia comer? Como é que ia viver? Então foi dando um desespero e um abandono. Então nós decidimos cuidar uns dos outros. E aí fomos nos cuidando, e aí estabeleceu essa metodologia. Não tem mais lugares, porque é muito difícil fazer essa gestão, porque tem uma atenção em que nós desenvolvemos a pessoa. A gente não está querendo colocar placa G10, a gente não está querendo, dizer... Sabe assim, aquelas coisas que as instituições, por vezes, querem colocar a placa e dizer que o trabalho da LG... Querem o resultado ali. Não, ou ver se é postado o seu trabalho. Você tem um trabalho, você tem suas coisas. E aí, se você se associa, por exemplo, a uma fundação, a LG agora o trabalho da fundação. É fundação. Então, tem muito isso na favela. A pessoa ser apossada. Entendi. E o nosso papel é reforçar aquela liderança. Porque no fundamental, depois que acabar aqui, as pessoas vão embora. Quem fica lá é a pessoa da própria comunidade. Então a gente tem feito esse fortalecimento e escalou assim, foi natural. Não foi uma coisa assim combinada, não foi uma coisa... Foi acontecendo, e à medida que aconteceu, nós fomos elegendo coordenadores nos estados que cuidam desses presidentes e que fazem uma comunicação conosco. Que espetáculo isso aí. E aí você consegue, né, já que tem o coordenador do estado, achar as favelas, escolher a coordenação de cada uma delas. Exato. E aí nós temos criado pavilhões, a exemplo do que tem em Paraisópolis, com um hub de inovação, e levando essas soluções e olhando para as soluções que a própria favela está criando e impulsionando. Pô, que massa. Então, para cada iniciativa, a gente tenta conectar, além de oferecer créditos, se for necessário, mas conectar pessoas do ramo que já sejam renomadas. Então, a gente é muito bom nessa coisa do relacionamento e na conexão com as empresas. Tem algum site que você centraliza, por exemplo, todas essas 28 iniciativas que você falou, assim, esses 28 cases? Tem alguma coisa que para as pessoas poderem ver e falar assim, esse aqui. Não, a gente tem divulgado muito pela rede social, pelo Instagram, @G10 Favelas ou @Gilson Rodrigues PR. O site do G10 Favelas
a gente tem colocado mais nas ações sociais, mas está chegando um site novo antes do dia 4 de novembro, que é o dia do nosso Slam Summit, convido todos para participar. Legal. E aí vai ter um site novo com todas as iniciativas mais bonitas. Não deu tempo. Vai chegar lá, vamos chegar lá. E, gente, eu queria agradecer também aqui ao nosso patrocinador, a Blue Space, que fica aqui na Vila Olímpia, que abriga o nosso podcast, que vocês conseguem ver as canequinhas ali até na TV. A Blue Space, para quem quer gravar podcast, você pode entrar no Instagram deles, @bluespaceoficial ou bluespaceoficial.com, para você também ter o seu podcast nessa mesa bonita, mesa azul. E, Gilson, a gente chega aqui no final, né? Tudo que você fala, né, tem muita conexão com o próprio fórum que a gente vai fazer, né, da pobreza e riqueza das nações, que vai acabar mostrando assim, esses cases e tudo mais. E o IFL em si, ele é uma instituição que a gente busca trabalhar na educação. Então, seja na formação dos nossos membros, a gente também fez iniciativas para que a gente conseguisse levar essa educação além, sendo uma delas, na verdade, uma delas o fórum, que ele tem esse conteúdo que está público no YouTube, você consegue achar as versões antigas de todos esses caras que a gente trouxe. A gente tem o podcast, no qual a gente traz o conhecimento aí de pessoas de sucesso, líderes nas mais variadas áreas, para compartilharem a experiência deles, de onde eles vieram, como que eles estão fazendo as coisas, né? Muito essa parte de como, que eu acho legal, que eu queria me aprofundar mais, porque a Camila aqui do meu lado também queria, e é muito legal essa parte dos negócios. E também a gente tem um curso, né, que chama Um Pequeno Passo para a Liberdade, um curso EAD, que eu dei aula, o atual presidente Gabriel Maradei, a gente teve, é um curso, ele é bem holístico, assim, no sentido de economia, uma base de economia, filosofia política, liderança. Putz, ele aborda vários temas para ajudar a pessoa a ter um senso crítico e visão de mundo. Então a gente disponibiliza isso para outros IFLs, para os nossos próprios membros, na formação deles também, passarem por isso. E uma das coisas que a gente queria, para os G10 Favelas, a gente queria disponibilizar para eles 10 licenças desse nosso curso Um Pequeno Passo para a Liberdade, que está lançando agora de novo, para você distribuir aí para essas pessoas lideranças que estão querendo empreender, que já estão no sucesso, quiserem se formar aí também um pouco dessa formação que a gente tem no IFL. É uma das coisas que até a Gabi, que não pôde estar aqui hoje, falou assim, vamos falar com eles. Obrigado, queremos sim. Vamos disponibilizar para essas 10 maiores, o primeiro uma para cada favela do bloco, né, das maiores, e vamos olhar. A gente está bem feliz com a participação aqui no IFL, em participar do congresso, em ter esse tema e ter essa inovação de vocês de trazer a favela para falar sobre os seus desafios, mas também suas potências todas. Muito obrigado. Perfeito. Pela oportunidade. Obrigado, Gilson. Muito obrigado mesmo. E onde as pessoas podem te achar? No Instagram, @GilsonRodriguesBR e @G10 Favelas. Exatamente. Pra te e acompanhar. lá em Paraisópolis, no Pavilhão Social, Rua Itamotinga, número 100. Vamos lá conhecer. Aí, fechado. Gente, lembrando, pro fórum, 20 de outubro, no Teatro do B32, na Faria Lima, pré-inscrição para você não ficar por fora dos primeiros lotes, fórumsp.org. Fica ligado e até a próxima.